Isaías 9, a partir do versículo de número 1. Vamos ver. O texto diz assim: Contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali, mas no futuro honrará a Galiléia dos gentios, o caminho do mar, junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha. Pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Pois toda bota de guerreiro usada em combate, toda veste revolvida em sangue, serão queimadas, como lenha no fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Vamos orar? Senhor, essa é a Tua palavra, nós estamos aqui em Tua presença nessa hora, pedindo ao Senhor da Tua graça, direção, favor sobre as nossas vidas, para que em nome de Jesus nós sejamos aqui fortalecidos, possamos ser cheios da Tua presença, levados a compreender a Tua palavra e a Tua santa vontade, para que em nome de Jesus nós possamos viver lá fora aquilo que o Senhor espera de nós. Pai amado, fala com cada um aqui, individualmente e também coletivamente, nos guiando como igreja do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus, repreendemos tudo que não presta, que não vem do Senhor. Todo pensamento ruim, todo medo, apreensão, ansiedade, dor, toda preocupação com as coisas lá fora, nós oramos e repreendemos esse lugar das nossas vidas e das nossas mentes nessa hora. E pedimos ao Senhor que nessa noite, mais uma vez, apenas a Tua palavra e o Teu Santo Espírito tenham lugar para agir e reinar no meio de nós. Amém e amém. Meus irmãos, uma das grandes marcas da época de Natal, e essa certamente é mundialmente reconhecida, é a presença das luzes. Quer seja em países frios ou em países tropicais como o nosso, né? O Natal traz, então, as decorações iluminadas, que encantam os olhos de todos, amarelas, brancas, coloridas, quaisquer que sejam as tonalidades, então, das luzes, elas marcam, então, esse período em inúmeros lugares. Mas se tratando de Natal, essas luzes não têm ou não trazem apenas uma questão que podemos considerar ser decorativa, mas as luzes trazem aqui também uma questão simbólica, muito presente dentro do texto bíblico, e que nós podemos, então, perceber, lembrar e refletir nessa época do ano. O certo é, meus irmãos, que o mundo está em trevas. É a isso que se referem aí os versículos, os dois primeiros versículos aí que nós acabamos de ler. Lendo mais uma vez, para a gente olhar aí com atenção. Contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon, de Naftali, mas no futuro honrará a Galiléia dos gentios, o caminho do mar, junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Há várias verdades espirituais contidas no Natal, mas há uma, meus irmãos, que talvez fundamenta todas as demais. E essa, então, é a verdade de que esse mundo está em trevas. E que jamais, meus irmãos, nós encontraremos o caminho, ou enxergaremos, então, a verdade sem que Jesus seja a nossa luz. Esse mundo está em trevas. O texto de Isaías 9, tão recitado por nós, então, na época de Natal, ele tem aplicações para o seu tempo, como todo texto do Antigo Testamento, mas ele traz também, de uma forma profética,
aqui uma atenção voltada para a pessoa de Jesus, que ainda estaria por vir. Nós, hoje, não temos aqui tempo para tratar aqui detalhadamente o texto, né, como nós gostamos de fazer. Então, nós daremos ênfase aqui aos cumprimentos proféticos desse texto, né, que estão contidos aqui, pelo menos nesses 7 versículos aqui. Os versículos 1 e 2 aqui, que nós acabamos de ler, o 2 nós declamamos aqui no começo do culto, né, eles são também declamados por Jesus no início do seu ministério. Abra em Mateus, capítulo de número 4. O livro de Mateus, que nós estamos estudando, né, ainda, aos domingos, ele traz aí Jesus declamando justamente essa verdade. Mateus 4, a partir do versículo de número 12. Acharam? Diz aí: quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, voltou para a Galiléia. Saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar, na região de Zebulon e Naftali, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías: terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Pode voltar lá em Isaías. Bom, Jesus aqui, declarando então essas palavras, nos mostra que verdadeiramente Ele é a luz que veio ao mundo para iluminar as terras sombrias. Nos tempos de João Batista, por exemplo, muitas pessoas chegaram a cogitar ali que João Batista seria então o profeta, que seria essa luz para o mundo, a luz que o mundo tanto precisava já naquele tempo. Mas acerca disso, o próprio João declarou. Diz o texto lá em João capítulo 1, versículos 8 e 9. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Então, o apóstolo João falou acerca de João Batista, que João Batista não era a luz esperada, mas ele testemunhava acerca da luz. E quem era a luz? O apóstolo João disse que essa luz estava chegando ao mundo, a verdadeira luz que iluminaria todos os homens, que é a pessoa de Jesus. Nós vemos então, meus irmãos, que por todos os lados nós podemos perceber essas duas verdades. A primeira, que o mundo está em trevas. A segunda, que Jesus é a luz que esse mundo tanto precisa. Os homens estão em trevas, mas Jesus é a luz, então, que os homens tanto precisam. O que nós queremos, então, dizer com essa expressão, o mundo está em trevas? Quando nós falamos sobre isso, né, o que nós estamos verdadeiramente querendo dizer? Biblicamente, esse termo, então, falar que o mundo está em trevas, se refere a duas questões. Primeiro, ao mal. Segundo, à questão da ignorância. Então, primeiro, dizer que o mundo está em trevas é dizer que o mundo está cheio de maldade, cheio de sofrimento, cheio de pecado, cheio de dor. Isso já era presente ali no tempo do nascimento de Jesus. Um tempo difícil, um tempo de injustiças, de violência, povos precisando se refugiar em outros lugares, pessoas sendo oprimidas, tempo de famílias cheias de dor, cheias de sofrimento. Algo muito semelhante ao que nós ainda vemos no nosso tempo. Há muita dor, há muito sofrimento. Ontem e hoje, muitos estavam ceando, mas muitos passaram fome. Muitos estavam com as suas famílias, mas muitos perderam os seus familiares. Então, meus irmãos, esse mundo, dizer que esse mundo está em trevas é apontar para o mal que há nesse mundo. E nós sabemos disso. Precisamos ter uma consciência clara a respeito disso. Embora, muitas vezes, o próprio mundo não tenha essa consciência, mas nós sabemos, pela palavra de Deus, que esse mundo está cheio de maldade, está cheio de perversidade, está cheio de pecado. Dizer que o mundo está em trevas também quer dizer que esse mundo é ignorante
quanto à sua própria salvação. Os homens, por si mesmos, não podem fazer nada para acabar com esse mal. Esse capítulo 9 de Isaías nos diz, então, que o povo que estava em trevas viu uma grande luz. Mas o capítulo anterior, o capítulo de número 8, é que nos mostra verdadeiramente por que o profeta diz que esse povo estava em trevas. Veja aí o capítulo de número 8. Vamos ler do versículo de número 19. Quando disserem a vocês, procurem um médium ou alguém que consulte os espíritos e murmure encantamentos, pois todos recorrem a seus deuses e aos mortos em favor dos vivos, respondam: à lei e aos mandamentos. Se eles não falarem conforme essa palavra, vocês jamais verão a luz. Aflitos e famintos vaguearão pela terra. Quando estiverem famintos, ficarão irados, e olhando para cima, amaldiçoarão o seu rei e o seu Deus. Depois olharão para a terra, e só verão aflição, trevas e temível escuridão, e serão atirados em densas trevas. O que esse texto está nos dizendo? Esse texto está falando sobre um povo, sobre um tempo em que essas pessoas estavam ali e tinham como normal, tinham como referência a busca por médiuns, a busca por feiticeiros, a busca aqui por referências, pessoas que buscavam consultar espíritos, murmurar encantamentos, recorrer aos seus deuses, para tentar encontrar ali uma solução para as suas vidas. Eles buscavam, então, satisfazer as suas necessidades, e era a essas entidades, era a esses homens que eles estavam, então, buscando. Eles buscavam, então, se satisfazer diante disso. Eles buscavam os seus especialistas em vez de Deus. É um mundo ignorante quanto a Deus. Aí você diz: pastor, mas hoje a gente quase não tem mais isso. Temos. Ainda temos muitas pessoas que estão buscando aí os seus especialistas de mundo e não estão buscando a Deus. Ainda temos muitas pessoas que estão buscando aí outras saídas, outros meios de resolver as suas questões e não estão buscando a Deus, são ignorantes, querem resolver o mal do mundo, mas não buscam a Deus. E como fazem isso? Uns ainda continuam buscando falsos deuses, se iludindo com feitiços, com encantos, mas outros, tentando aí então serem mais racionais, buscam o Estado, buscam as ciências, buscam alguns o dinheiro, outros buscam as tecnologias, outros buscam as ideologias e acreditam assim serem capazes de colocar o fim na maldade, colocar o fim então na escuridão das suas vidas. E apenas, meus irmãos, estão cavando mais poços, mais profundos, que levam a ambientes mais escuros, onde há ali mais trevas, ambientes mais distantes de Deus. Afinal de contas, pense você que quando o homem começou a criar armas mais potentes, mais fortes, você acha que o homem estava dizendo assim: não, nós vamos agora estabelecer um ambiente de completa falta de paz? Não. O homem pensava assim: nós vamos fazer essas armas, porque com essas armas nós vamos estabelecer um ambiente de paz. Nós vamos conter os inimigos, nós vamos matar os inimigos, e assim, matando os nossos inimigos, nós teremos um ambiente de paz. Quando o homem vai lá e diz assim: nós vamos fazer então medicamentos. E aí nós vemos aí o que muitas vezes os medicamentos têm causado de geração em geração. Salva alguns, mata outros. Trata algumas doenças, provoca outros. Você acha que quando o homem disse assim: olha, nós vamos fazer alimentos
plantas, animais que se reproduzem mais rápido, que fazem mais para a gente produzir mais, para alcançar mais a população. O homem estava dizendo assim, nós vamos matar então as pessoas desse mundo. Não. Certamente pensaram assim, olha, vamos ter mais alimento, as pessoas vão se alimentar mais, nós vamos produzir mais, vamos vender mais também, então vamos ter mais dinheiro, vamos ter mais ganhos. E o que nós temos? Câncer, doenças provocadas por alimentos modificados, coisas que chegam até nós, que nós ingerimos, nos alimentamos disso, não sabemos sequer o mal que isso causa em nós. É inegável isso, meus irmãos. É inegável. O homem busca, então, incessantemente produzir, fazer, tentar resolver, traz ideologias, fórmulas. Olha, dessa forma nós vamos resolver o problema do homem. Dessa forma nós vamos resolver o problema da sociedade. Dessa forma nós vamos resolver o problema dos trabalhadores. E o que mais o homem consegue fazer é cavar abismos escuros, profundos, densas trevas. É isso que nós vemos. O homem, então, não consegue salvar a si mesmo. Ele vive, então, na sua ignorância. Esse retrato aqui, dessa busca incessante aqui por tentar tratar a própria vida, é muito semelhante ainda aos nossos tempos atuais. Então, meus irmãos, o Natal nos traz essa verdade. O mundo está em trevas e precisa de luz. Bom, o Natal traz, então, para nós também uma grande realidade. O Natal traz luz a algo que os homens talvez passam muitas vezes despercebidos, que é justamente o fato de que nós não podemos nos salvar. Muitos falam por aí, enviam mensagens. Eu e você certamente recebemos aí ao longo desses dias muitas mensagens que falavam coisas como, olha, vamos ter mais fraternidade, vamos ser mais amorosos, vamos ser mais cuidadosos uns com os outros, olha, vamos agora ter um tempo de paz, que a verdadeira paz brilhe em nossos corações. Não são assim as mensagens? Aquele ambiente de trabalho conturbado, aí no dia da ceia de Natal do serviço, está todo mundo se abraçando. Aquele ambiente da nossa rua, onde as pessoas têm dificuldade umas com as outras, mas aquele momento ali da meia-noite, as pessoas saem se abraçando e declarando palavras. E muitas vezes, meus irmãos, nós estamos presos a isso, não, declarando palavras como se isso pudesse verdadeiramente mudar as coisas. A ideia por trás disso é, então, olha, se nós fizermos da maneira como nós estamos pensando, da maneira como nós estamos dizendo, esse mundo será melhor. Esse mundo só não é melhor porque nós não estamos fazendo aquilo que nós estamos declarando agora no Natal. Então, se nós pudermos agora ajudar as pessoas, fazer boas ações, se nós pudermos agora olhar para o outro e nos preocuparmos com o outro um pouquinho mais, as coisas serão melhores. Meus irmãos, de fato, tudo isso é muito bom. Mas a verdade acerca disso é que o homem não consegue fazer essas coisas de uma maneira plena e por si mesmo. O homem não consegue. Nós não conseguimos. E o que é o Natal? Que parece para muitos ser uma mensagem encantadora, de fato é. Mas que para muitos parece ser, sabe, apenas essa coisa que ilustra um momento muito bom, um momento muito legal. O Natal é mais do que isso. O Natal traz essa verdade de uma maneira não tão sentimental. O Natal nos faz perceber que não é apenas nos alegrando mais ou unindo as nossas forças que nós vamos viver no mundo bom. Se fosse assim, meus irmãos, nós só precisaríamos da Globo e das suas mensagens de Natal cantadas lá.
né? Vamos ver o mundo melhor. Aí todo mundo dá as mãos e faz assim, sabe? A gente só precisaria disso. Era só disso. E o mundo estaria melhor. Algumas boas canções natalinas, falando de ir bem, de fazer bem, de ser o bom, resolveriam as questões. Mas o Natal nos diz, isso não é possível. Vocês não conseguem. Nós não conseguimos. Essa é a verdade. E o Natal fala isso, nos tirando, então, do sentimentalismo. É difícil quando os próprios cristãos não conseguem compreender a mensagem do Natal. Muitos foram já dominados pela mensagem secular, ao ponto de tentar desprezar o Natal. Porque acham que o Natal precisa ser tal qual as pessoas pensam lá fora. Não é. O Natal não é sentimentalismo. O homem não pode salvar a si mesmo. Não basta cantar boas canções. Não basta se abraçar à meia-noite. Não basta desejar o bem. Ó, Deus abençoe você, Feliz Natal para você e sua família. Né? Você deu quantos desse ontem? Não mudou o mundo. E não vai mudar. Porque o homem não consegue tirar a si mesmo desse poço de trevas. Mas, ao mesmo tempo, meus irmãos, o Natal não concorda com os pessimistas, que só enxergam um futuro decadente, sem saída, que dizem assim, não vai ter jeito, não. Não vai ter jeito. E nem adianta sair, não. Natal para quê? Nem adianta. O mundo vai mudar. As coisas serão piores, cada vez pior. Não adianta isso aí. Não. Esse negócio de abraçar o outro, amar o outro, se preocupar. E essa mensagem de Jesus, então, nem se fale. Não, meus irmãos, o Natal, ele também não concorda com esses pessimistas. Em vez disso, a mensagem do cristianismo acerca do Natal é, sim, as coisas estão mal. As coisas estão muito mal. Sim, esse mundo está em trevas e o homem não tem como curar e salvar a si mesmo. De fato, tudo está mal. Mas a mensagem diz, ainda há esperança, ainda há uma luz. Essa é a mensagem completa do Natal. Não é apenas vai dar tudo bem, não é apenas está tudo mal, mas está tudo mal, mas há uma esperança, há uma luz. Bom, o apóstolo João, então, nos traz no capítulo 8, versículo 12, a declaração de Jesus: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Enquanto o homem se perde nas trevas, nas densas trevas desse mundo, Jesus se declara como a luz do mundo. E que nele o homem, então, não andará em trevas. Ele dará ao homem a luz da vida. Jesus é, então, essa luz. E o Natal traz essa realidade. Eu vi essa semana um post de ele é professor, historiador, Danilo alguma coisa. E o post dele falava algo assim, ele morou um tempo atrás em um condomínio, e nesse condomínio foram definir acerca das decorações natalinas. E na hora de montar as decorações natalinas, né, ele, talvez mais alguém, teriam sugerido assim, olha, vamos botar Jesus aqui na decoração, vamos fazer um presépio, né, uma coisa assim, bem emblemática desse tempo, e que a intenção era, não vamos ofender ninguém, então como é Natal, né, bota o presépio, geralmente não ofende ninguém. E aí o síndico falou assim, não, olha, para a gente fazer isso, vamos ter que consultar, fazer uma assembleia e consultar. Porque, ainda que seja uma coisa assim no período do Natal, pode ser que ofenda algumas pessoas. Então seria melhor não colocar o presépio. E aí não foi colocado.
Colocaram luzes, Papai Noel, as renas, algumas decorações, mas não colocaram o presépio. Isso passou um tempo, e agora ele está morando num outro condomínio. E aí a postagem dele falava sobre isso. Como aqui é diferente. Tem o presépio, mas não tem só o presépio. E aí no post ele traz uma foto de um culto sendo realizado, né, desse período natalino, com várias pessoas do condomínio. E a reflexão que ele trazia é justamente essa: não existe Natal sem Jesus. Não existe Natal sem Jesus. Sem Jesus é apenas a festa, apenas os encontros, apenas os alimentos na mesa, a satisfação momentânea, até os reencontros familiares, talvez algumas conciliações, mas sem Jesus não é Natal. Natal de verdade só é com Jesus. Porque essa é a realidade que o Natal apresenta. O mundo está em trevas e precisa da luz. E a única luz que nós podemos considerar como satisfatória é o Senhor Jesus Cristo. Mas veja então, meus irmãos, que nesse período nós temos então a oportunidade de falar acerca de Cristo a muitas pessoas que rejeitam isso. Rejeitam essa verdade. Mas pelo menos nesse tempo, muitos acabam se abrindo. Muitos acabam se dispondo. Ninguém rejeitará uma oração num momento de celebração natalina no serviço, por exemplo. Dificilmente alguém impedirá você de dizer assim: olha, o verdadeiro sentido do Natal é Jesus. Por quê? Porque muitas pessoas acabam falando isso apenas da boca para fora. Mas você pode falar isso de uma maneira verdadeira, genuína. Jesus é a luz que esse mundo precisa. E o Natal, então, nos traz essa oportunidade. Bom, meus irmãos, mas qual é o significado dessa luz? Isaías fala aqui no versículo 1, de uma luz, no versículo 2, de uma luz que raia sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Uma luz que resplandece. Provavelmente aqui Isaías se referia à luz solar. Essa luz que quando aparece, né, quando o sol nasce, todas as trevas se dissipam. Sabe quando a gente está naquela noite sombria, de uma febre, uma enxaqueca, uma dor de dente, parece que a noite não passa, um filho doente, difícil, complicado. Aí fica aquela noite difícil, muitas vezes a gente não acende as luzes para não perturbar as pessoas da casa. Mas, meus irmãos, quando o sol nasce, um pequeno espaço, uma pequena abertura, faz com que, quando o sol começa a aparecer, todo o ambiente se ilumina. Todo o ambiente vai sendo tomado. Isaías, certamente, aqui traz essa comparação e a luz aqui que nós mais podemos considerar como sendo esse algo que toma todo o espaço, que toma todo o ambiente sobre a morte, sobre a terra da sombra da morte, a qual ele se refere, é o sol. É uma boa imagem para nós. Assim, meus irmãos, Jesus, então, é a luz. É a luz que, como o sol, primeiro, nos dá vida. O sol traz vida. Traz vida a esse mundo. Sem o sol não haveria vida. A ciência já comprovou isso. Sem o sol não haveria as plantas, os animais, a nossa vida. Nós não existiríamos. Não em vão, em Atos 17, o texto diz: por ele ou nele vivemos, nos movemos e existimos. Jesus é a luz que, como o sol, nos dá vida. Jesus é a luz que, como o sol, também nos mostra a verdade. Você já foi, por exemplo, enganado por observar alguma coisa no escuro? Você achava que era uma coisa e era outra? Primeiro você olhava ali, uma luzinha brilhando ali longe, negócio meio escuro, você dizia, ali tem 2 olhos, ali tem uma bruxa, ali tem
chupa-cabra. Eu não vou para ali porque ali tem alguém me espreitando. Eu me lembro quando eu era gurizinho, eu estudava no colégio marista ali no centro, e no último andar assim, tinha um negócio lá que balançava assim, por dentro de uma sala. E era a nossa emoção, no final das aulas, ir para a parte do campo e ficar dizendo a bruxa do terceiro andar. Aí, quando a gente estava muito ousado e os pais ainda não tinham ido buscar, aí a gente fazia uma comitiva e a gente ia lá para o terceiro andar. E aí, colégio católico, né? Tinha aquelas imagens também católicas para dar uma emoção a mais, né? Nas paredes. E o auge da nossa coragem era correr todo o terceiro andar, o corredor de um lado a outro. Subia por uma escada e descia pela outra lá no final. Mas a gente nunca teve coragem de entrar na sala da bruxa. Mas por que isso nos enganava? Provavelmente aquele ambiente ali de escuridão escondia da gente a verdade. Talvez era algo tão simples, mas eu não fui lá para comprovar. Mas quantas vezes, meus irmãos, a escuridão nos engana? Quem de carro aí, né? Talvez numa rua mais escura, já passou num buraco, achou que estava tudo bem, não deu certo. Dentro de casa, chutou um móvel. Por que eu estou falando essas coisas? Porque a luz, meus irmãos, nos mostra a verdade. A luz ilumina o caminho. Mostra por onde devemos ir, o que podemos enfrentar ou não, o que devemos fazer. Quem passa num buraco, num lugar escuro, se houvesse luz, veria o buraco, desviaria. A luz nos mostra a verdade. As pessoas desse mundo, meus irmãos, estão enganadas. Porque há pessoas que nesse dia de hoje, que deveriam estar celebrando o Salvador, estão enfiadas em drogas, em pornografia, satisfazendo a si mesmos em seus pecados, estão dadas à bebida, embriagadas nesse horário. Até a banda de carnaval já escutei hoje. Por que as pessoas estão assim? Elas estão enganadas, porque precisam da luz. É a luz que mostra a verdade. Quantos de nós, talvez, já não passou um dia como o de hoje, dessa maneira? Talvez embriagados, talvez fornicando, traindo, ou nos blocos, ou qualquer outra coisa. Por que fazemos isso? Porque estamos enganados. E achamos que isso nos dá prazer. Essas são as trevas que o texto bíblico nos mostra. Mas a luz mostra a verdade. Bom, Jesus é a luz. A luz que, como o sol, meus irmãos, nos mostra aquilo que é belo e mais. Ele é belo. O sol não apenas nos mostra a beleza, ele é a beleza em si mesmo. Nós aqui em São Luís temos a alegria de podermos contemplar, talvez, o pôr do sol mais bonito do Brasil. Quando a gente vai ali, né, para Litorânea e outras praias, especialmente aquela época em que o pôr do sol deixa o céu bem alaranjado, coisa maravilhosa. Ou raiva que dá quando a gente está no trabalho e a gente começa a olhar o pessoal postando no status, né? Todo mundo olhando o pôr do sol e a gente trancado no escritório. Porque o sol nos mostra o que é belo, e é belo. Assim é o nosso Senhor. Ele é a luz que mostra a beleza e nos traz a beleza. Mas em lugar de pouca luz, o que nós vemos é tudo sombrio, é feio, é escuro. Você não vai ver uma festa de Halloween decorada de sol, de coisas claras. É penumbra, escuridão, é o preto. É a tentativa de deixar os ambientes escuros. Por quê? Porque a luz dissipa as trevas e afasta aquilo que é feio, que é ridículo, que é mal. Assim, meus irmãos, é o nosso Senhor. Ele é a luz. Esse é o significado da luz. E essa luz, meus irmãos, segundo o texto nos diz, ela resplandece, ela raia. Os versículos 3 e 4 aqui nos falam a respeito do que
aconteceu com essa terra aqui do texto de Isaías quando a luz raiou. Versículo 3. Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha. Pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros, e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Oh, meus irmãos, quando a luz chega, as trevas se dissipam. O que nós temos aqui? Uma nação que cresce, um povo que se alegra, um jugo de opressão destruído. É isso que a luz traz. Quantos aqui talvez não podem declarar terem tido o sentimento de que a sua família foi transformada quando a luz chegou? Pastor, meu casamento mudou, meu relacionamento com os meus filhos melhorou, o meu relacionamento com o meu esposo agora ficou diferente. Antes nós não queríamos ter filhos, agora nós vamos ter filhos. Eu consigo me relacionar com os meus pais agora, eu mudei no meu ambiente de trabalho. Por quê? Porque a luz chegou. E quando a luz chega, as trevas correm. A luz vai chegando, meus irmãos, resplandecente, toma os ambientes. É por isso que nós precisamos ter essa consciência dentro do Natal, de que essa não é uma data qualquer. Não importa, meus irmãos, o dia em que Jesus nasceu exatamente. Nós temos um tempo em que podemos declarar a esse mundo uma vez mais que o nosso Redentor veio a esse mundo. Quem tem uma história como essa? Nós temos. Veja o versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Olha que interessante. Essa luz poderosa que dissipa as trevas, que transforma tudo por onde passa. O versículo 6 nos diz que tudo isso foi possível porque um menino nos nasceu. Quem poderia pensar nisso? Se alguém me perguntasse, Daniel, como você quer transformar o mundo? Como é que você quer acabar com a maldade? Como é que você quer acabar com a fome? Como é que você quer acabar com o coração duro das pessoas? Com os problemas familiares? Meus irmãos, eu não pensaria nisso. O texto então nos diz que isso tudo foi possível porque um menino nos nasceu. Esse menino trouxe a luz. Mas acima disso, esse menino é a luz. Ele é a luz. E por que nós sabemos que ele é a luz? Porque os títulos a ele aqui aplicados são títulos que só pertencem a Deus. Ele será chamado Maravilhoso Conselheiro. Aqui na minha versão, essa expressão é uma só. Algumas versões trazem Maravilhoso e Conselheiro separados. Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Todos esses atributos aqui, todos esses títulos aqui, somente pertencem ao Deus Todo-Poderoso. Então esse menino é Deus. Esse menino que veio ao mundo, esse menino que nasceu, é o próprio Deus. Então, meus irmãos, o Natal não é uma mera comemoração do aniversário de Jesus. O Natal é a proclamação do fato de que o Deus eterno e soberano decidiu caminhar entre homens pecadores que estavam condenados. Isso é o Natal. Feliz aniversário, Jesus. Não. Isso não é a nossa celebração. Até porque se tivéssemos que considerar aniversário,
precisaríamos considerar a sua morte. Nós não estamos simplesmente a cada Natal celebrando o aniversário de alguém. Nós estamos celebrando que o Deus eterno rasgou os céus e rasgou o tempo e caminhou entre os homens pecadores para os salvar. Essa é a nossa celebração. Essa é a nossa alegria. Não há nada de errado em lembrar disso. Pelo contrário, eu comentava com a Deus esses dias. Para o cristão, todo dia é Natal e todo dia é Páscoa. Porque todos os dias nós temos que nos lembrar: Deus veio ao mundo, por meio do seu Filho, nos salvou na cruz do Calvário. A gente não lembra só uma parte da história, a gente lembra toda a história. Essa é a maravilha do Natal. Eu poderia trabalhar todos esses pontos aqui, mas eu escolhi um aqui para essa noite. Isaías o chama de maravilhoso conselheiro. O Deus infinito se resumiu à nossa condição humana e foi para a cruz morrer em nosso lugar por puro amor. O Deus eterno, o Deus gigante, veio como um menino, temporal, pequeno e indefeso. E fez tudo isso para, no fim das contas, morrer na cruz em nosso lugar. Da próxima vez, meus irmãos, em que você se questionar se deve obedecer à palavra de Deus, se lembre disso aqui. Ele é o maravilhoso conselheiro. Eu tenho que obedecer à palavra de Deus ou não? Está aqui dizendo, ele é o maravilhoso conselheiro. Ele não é seu amigo palpiteiro. Ele não é o baita cientista, pesquisador que sabe muitas coisas, mas não conhece todas as coisas. Ele é o maravilhoso conselheiro. Não é um qualquer. Olha o peso dessas palavras. O maravilhoso conselheiro. A razão pela qual, então, nós devemos obedecer a Jesus, meus irmãos, é essa, que Ele é o maravilhoso conselheiro que morreu por nós. E por isso, então, as suas palavras nos levam, então, à vida eterna. Foi o que Pedro disse. Para onde iremos nós se só Tu tens as palavras de vida eterna? Porque Ele tem as palavras de vida eterna, porque Ele é o maravilhoso conselheiro. A melhor palavra que eu e você podemos ter, receber de alguém, vem da boca dEle. Ele é o maravilhoso conselheiro. Porque Ele é isso. Porque veio ao mundo morrer em nosso lugar. Fazer o que ninguém faria, sofrer o que ninguém sofreria em nosso lugar. O Senhor decidiu fazer assim. Por isso as palavras de Jesus, meus irmãos, devem ter tanto peso para nós. A questão não é, eu devo obedecer essas palavras ou não, é lembrar, Ele é um maravilhoso conselheiro, ninguém me daria palavras tais quais essas palavras. É por isso que num aconselhamento, por exemplo, escute todo conselheiro que lhe der as palavras do Senhor. Porque por mais capacitado, pós-graduado, treinado que seja um conselheiro cristão, um pastor, um líder, as suas palavras só valerão enquanto estiverem ali as palavras de Deus, as palavras de Jesus, as palavras do maravilhoso conselheiro. São essas palavras que nós precisamos. O mundo em trevas precisa da luz. E nas suas palavras estão a luz. As suas palavras são a luz desse mundo.
É o que o mundo precisa. O mundo não precisa apenas de meras instruções, dizendo, olha, vamos lá, vamos nos amar mais, vamos cuidar uns dos outros, olha, vamos lá, vamos nos dedicar um pouco mais para ajudar, olha, vamos lá, vamos nesse período do Natal distribuir algumas cestas, vamos lá, vamos cuidar de algumas pessoas e dar algumas esmolas. Não, meus irmãos. O mundo precisa das palavras do Senhor, que são as únicas que poderão fazer com que o homem saia das trevas. Por fim, meus irmãos, se eu já sei que esse mundo está em trevas, e se eu já sei que Jesus é a luz, como essa luz pode ser nossa? Eis a questão. Veja o texto, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, sim. Mas o texto segue dizendo, um filho nos foi dado. Ele nos foi dado, meus irmãos, como um presente. E esse presente, então, só pode ser seu, meu, se você ou eu estivermos dispostos, então, a recebê-lo pela graça. Veja o versículo 5 aí que nós saltamos. Olha o que ele diz. Pois toda bota de guerreiro usada em combate e toda veste revolvida em sangue serão queimadas como lenha no fogo. Talvez esse aqui é um daqueles versículos que quando a gente pega o texto para ler, a gente não entende de primeira. Todos nós. Mas lembra aqui desse contexto. Um povo em trevas, e faz parte aqui dessas trevas as suas guerras, os seus conflitos, as suas dores, os seus sofrimentos. Essa é a terra de Zebulon, essa é a terra de Naftali, essa é a terra da Galileia, onde o Senhor Jesus começa ali o seu ministério para poder fazer cumprir a palavra do profeta. Mas o texto agora nos diz, no versículo 2, que o povo que caminhava nas trevas viu uma grande luz, e sobre essa terra da sombra da morte raiou uma luz. Uma terra de morte, uma terra de dor, uma terra de sofrimento e uma terra de guerra. Os homens se matavam ali, lutavam para resistir. Os soldados usavam ali as suas botas de combate. Os homens estavam ali muitas vezes com as suas vestes ensanguentadas, porque precisavam partir para a luta, partir para a batalha. Mas, meus irmãos, o versículo agora 5 nos diz que as botas dos guerreiros e as vestes ensanguentadas serão queimadas como lenha no fogo. Eles não precisarão mais das botas, e não precisarão mais das vestes, e tudo isso será queimado. E por que tudo será queimado? Porque a luz chegou na terra da escuridão. Sabe o que o Senhor nos diz aqui, meus irmãos, esse texto? Queime os calçados e as vestes de guerreiro, porque se Senhor Jesus chegou na sua vida de maneira graciosa, a luz agora dissipa as trevas. As batalhas que eu e você precisávamos lutar, na esperança de sobreviver, na esperança de sermos salvos, na esperança de vencermos as trevas desse mundo, nós não precisamos mais lutar, porque Ele lutará por nós. É muito interessante a construção do livro de Isaías. Deus nos permitir, nós teremos um dia a oportunidade de estudar todo esse livro. Mas os primeiros capítulos do livro de Isaías falam a respeito dos pecados do povo e das ameaças de julgamento que eles tinham justamente por conta desses pecados. Então perceba que isso aqui reflete muito a nossa vida, a nossa transformação. Em primeiro lugar, o homem precisa despertar sobre o seu pecado. Se você ama alguém, se você quer que alguém caminhe com o Senhor, não o livre de despertar sobre os seus pecados. Ele precisa saber. Precisa saber que pecou. Precisa saber que está errado. Precisa saber que está contra Deus. Precisa saber a ameaça que isso lhe causa de condenação por conta dos seus pecados. Ele precisa saber, está aqui no livro de Isaías, o povo está sabendo dos seus pecados e da condenação a qual eles estão destinados se continuarem pecando.
Mas da mesma maneira, o livro de Isaías, no fim, vai nos mostrar palavras de consolo, de esperança. Como o homem pode ser livre do seu pecado e da condenação a qual está destinado? Abra aí Isaías 53. Versículo de número 5. O texto diz: Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado, e quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a sua prole e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Oh, meus irmãos, essa é a graça de Deus. Eu e você, nós não precisamos mais lutar pela nossa salvação. Ela está em Cristo. E toda luta, e toda entrega, e todo preço a ser pago, foi pago nele. Ele pagou o preço pelos nossos pecados. O que o Natal nos revela, que a luz veio ao mundo, e esse mundo de trevas, onde nós não tínhamos saída, agora tem saída, tem um caminho, mas tem um único caminho que se chama Jesus Cristo, o único, por meio de quem o preço pelos nossos pecados foi pago. Não é que será, ele já foi. Esse sermão de hoje, meus irmãos, é todo baseado num livro de um pastor falecido recentemente, Timothy Keller. E nesse livro dele acerca do Natal, ele faz a seguinte afirmação. Ele diz: para aceitar o verdadeiro presente do Natal, você tem que admitir que é pecador. Precisa ser salvo pela graça. Precisa abrir mão do controle da sua vida. Isso é descer o mais baixo do que qualquer um de nós tem realmente vontade de fazer. Contudo, a grandiosidade de Jesus Cristo é vista no quanto ele se rebaixou até aqui para nos amar. O que a palavra de Deus está nos ensinando por meio do Natal é que o homem, não podendo ser salvo em si mesmo e nem fazer nada por isso, Deus vem então ao mundo. Jesus vem morrer em nosso lugar. E isso é, meus irmãos, o nível mais baixo que o Deus Todo-Poderoso poderia se rebaixar. E como é que nós queremos salvação se sequer queremos nos arrepender dos nossos pecados? Arrependimento para o homem, para esse nosso ser carnal aqui, é na grande maioria das vezes uma grande humilhação. A gente não gosta de se arrepender. A gente não quer confessar. Mas não há outro jeito para que nós sejamos salvos. Para que essa luz do mundo possa ser nossa, para que nós possamos nos apropriar, então, dessa salvação, é necessário que nós venhamos a percorrer o mesmo caminho. O caminho do arrependimento, da humilhação, da disposição diante do Cristo.
Deus enviou o seu Filho ao mundo. E ele não nasceu no melhor lugar. Não era o lugar mais limpo. Não era o lugar onde se apreciava poder fazer nascer os filhos dos reis. Mas naquele lugar onde Jesus nasceu, o Natal então nos mostra que nós precisamos nos dobrar diante dele, para que nele nós possamos ter salvação. O Natal então traz luz a essa realidade cheia de trevas do mundo e do homem. Mas juntamente com isso, o Natal traz a luz. Essa luz é a única que tem poder para salvar o homem e o mundo. Se você ainda não crê nisso, eis aqui a mensagem para que você creia. Se você já crê nessa verdade, anuncie essa luz. Não apenas hoje, não apenas no Natal, mas em todos os seus dias, anuncie esse mundo, porque não tem outra coisa que possa salvar esse mundo que não seja a verdadeira luz, Jesus Cristo. Amém? Curva essa cabeça no seu lugar, vamos orar em nome de Jesus. Senhor, nós te louvamos, te adoramos. Pai, nos perdoa, porque mesmo aqueles que conhecem a tua palavra, muitas vezes se perdem na caminhada e não conseguem contemplar as verdades que há em tempos como esse. Muitas vezes nós nos deixamos levar por aquilo que o mundo fala e prega e perdemos a oportunidade de falar acerca das verdades contidas na tua palavra. Senhor, nos perdoa. Mas, Pai, que maravilha é nessa noite aqui sermos lembrados que esse mundo precisa de luz, que esse luz está em trevas. Não, esse mundo não está melhor quando nós aumentamos o nosso salário. Esse mundo não está melhor quando o nosso time de futebol ganha. Esse mundo não está melhor quando começamos um relacionamento. Esse mundo não está melhor quando simplesmente nós conseguimos alcançar no ano aquilo que nós tanto esperávamos. Nós somos muito gratos, Senhor, pelas coisas boas que nos aconteceram esse ano, mas não, esse mundo não é melhor simplesmente porque algumas coisas boas aconteceram. Ainda há o pecado, ainda há as trevas, e a mensagem do Natal nos anuncia isso. Esse mundo carece da luz, mas o Natal também nos traz essa verdade, a verdade que o Senhor Jesus é a luz desse mundo. Pai, nos faz crer nessa verdade todos os dias da nossa vida. Tu és a luz do mundo. Que o Senhor possa brilhar sobre nós e em nós, e que por meio dos nossos lábios nós possamos proclamar essa verdade. Jesus é a luz do mundo. Quem crer nele será salvo. Que possamos anunciar essa mensagem constantemente, dia após dia, Senhor, enquanto Tu nos der fôlego de vida. Que possamos anunciar essa verdade. Não é apenas o Natal. Daqui a pouco as luzes vão se apagar. Mas quando as luzes desse mundo se apagam, a verdadeira luz que é Jesus continua a brilhar sobre os homens. Que assim, Senhor, sejam alcançados os corações. Essa é a nossa oração, para a glória do Teu santo nome. Amém e amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Glória a Deus. Pode aplaudir o nome do nosso Senhor.